Shalom, gostaria de compartilhar mais um do Torá, muito bueno do Rav Yedid Yavanit, que eu escutei no último Shabbat, sobre a festa de Hanukkah, a festa que a gente está comemorando desde a semana passada, 8 dias, até quarta à noite, que a gente acende a vela, e vai até o final da quinta-feira, até o pôr do sol. O Rambam, Maimônides, nas alachot, nas leis de Hanukkah, ele escreve que a mitzvah de Hanukkah, da vela de Hanukkah, é uma mitzvah muito querida do povo de Israel. E que é Admeod, que é super querida. E a gente tem que entender, qual é a peculiaridade dessa mitzvah que ela é tão querida para o povo. E também a gente tem que entender qual foi o Hidush, qual foi a novidade na Milhamá, na guerra que teve contra os gregos, quando o regime grego, o império grego, estava dominando e o povo de Israel venceu essa guerra contra os gregos que estavam dominando eles. E a gente tem que entender, mas a gente já tinha uma promessa de Hashem que em todas as gerações, Mikol Darvador, Omdim Aleinu Lechalotenu, que vem algum reinado, algum povo que vai querer nos exterminar, e Hashem vai nos salvar de todos eles através de todas as gerações. Ou seja, existe aqui já um pacto de Hashem, de Kiyum, da existência do povo lá desde a saída do Egito até hoje, nos nossos dias, que o povo de Israel, Am Israel, os judeus nunca vão desaparecer totalmente do mundo, apesar de tudo que acontece, toda a história recente, antiga, a gente vê as perseguições e tudo mais, e graças a Deus, literalmente, Ele nos salvou de todas elas. Então, a gente entender qual é esse grande milagre. A gente sabe que tiveram dois grandes milagres aqui em Hanukkah. O primeiro é o milagre da guerra. É como se fosse, nos nossos dias, uma família pequena vai lá e luta contra o exército americano. Contra os Marines, contra os caças, porta-aviões, vão lá e conseguem ganhar deles. Imagina, uma família ganhar de todo um império. É um milagre absurdo que aconteceu na época. Os gregos eram a superpotência da época. Eles tinham o melhor exército do mundo da época. E eles foram derrotados por algumas dezenas de pessoas, uma família pequena dos Hashmonaim. E a gente tem que entender também a pergunta famosa do Rambam, que a gente acende 8 velas pelo milagre do Shemen, do óleo, que depois que eles entraram lá no Beit HaMikdash e fizeram toda a limpeza, a purificação dos utensílios, sobrou um potinho de óleo para acender a Hanukkah, e esse potinho durou 8 dias. Mas espera lá, o que é mais importante? O milagre da guerra ou o milagre das velas? E se a gente comemora Hanukkah, assim, comemorando o milagre das velas, do Pach HaShemen, que durou 8 dias, não seria um pouco desproporcional você comemorar? O Rambam fala que seria o primeiro dia, a gente acende pela guerra, e os outros 7 dias pelo Nes Pach HaShemen, pelo milagre das velas, do Shemen, do óleo, que durou 8 dias. Tem várias respostas, uma deles que ele fala também, o primeiro dia, na verdade, não é milagre, porque para o próprio dia o pote duraria, o milagre foi que um dia durou por 8 dias. Mas ele fala também que o primeiro dia, com relação a gente comemora a vitória da guerra, os outros dias são o milagre que durou 8 dias. Esse pote até conseguirem produzir mais óleo puro, sem ser os que estavam impuros pelos gregos, para fazer o acendimento da menorá. Então não seria que está desproporcional isso daqui? Então a gente tem que entender que Hashem, às vezes ele se comporta com a gente como Melech e às vezes como um pai. A gente vê no Nusach, no texto da nossa tefilá, da nossa reza, que na época de Hanukkah a gente acrescenta um pequeno trecho na Amidah, na reza principal, que foi uma grande teshuá, uma salvação, Lamha Israel para o seu povo, que tem uma certa perspectiva de Melech Leam, de um rei com seu povo, e mais para frente está escrito: e depois vieram seus filhos e purificaram todo o santuário, etc. Então tem duas perspectivas, de rei com o povo e de pai com o filho. Então como a gente pode entender o que aconteceu aqui em Hanukkah? Então o rei ele tem uma obrigação com o seu povo, de Aftahá, de o povo existir. Por mais que às vezes o rei pode estar
bravo com o seu povo, mas se não existe povo, não existe rei. E existe a relação de pai com filho, que o pai sempre vai querer o melhor com o filho, acompanhar ele ao longo de todos os caminhos, das etapas, para o filho ter segurança que ele tem um pai que dá costas para ele e protege ele para tudo que ele precisar, para gerar essa confiança e poder seguir em frente. E aqui a gente tem essas duas perspectivas. A primeira, quando teve o milagre da guerra, o povo pensou, será que Hashem está se comportando com a gente? Ele fez esse milagre da guerra só porque ele tem já o pacto com a gente que nunca vai nos destruir, então é só uma promessa kiumi, existencial do povo, mas será que ele realmente está com a gente? E daqui vem o Nesbach Hashem, que a princípio, de acordo com a lei, com a Lahá, o shemen, o óleo impuro, ele é permitido para necessidades do tzibur, do coletivo, por mais que não é o ideal, mas já que eles estavam numa situação extrema, não tinham o que fazer, só sobrou um, daria para um dia, não para todos os outros dias, então eles teriam que usar esse óleo. A partir do momento que esse milagre, esse nes do óleo, foi uma coisa que seria desnecessária, poderia ter usado o outro. E foi um pinu, foi uma coisa, um mimo a mais que a Hashem deu para a gente, e aqui o povo entendeu que a Hashem estava com a gente. Que esse foi tirar as dúvidas do povo, será que a Hashem está com a gente como Melech, só como rei que está cumprindo a sua palavra de Kiyum existencial com a gente, ou ele está na nossa perspectiva de pai com filho que protege a gente. E quando aconteceu esse milagre, a gente viu que a Hashem estava com a gente numa relação de pai com filho, de Av leben. E assim como a gente viu na parashá passada, quando Yosef foi vendido pelos irmãos, e ele foi para o Egito, tudo bem, era um plano de Hashem para tudo o que ia acontecer, que a gente está vendo nas parashot, nas porções semanais, todas as, o grupo de Ishmaelim que desciam de onde ele estava até o Egito, iam com mercadorias de odor ruim, e ele sentiu aqui que justo quando ele foi vendido, passou um pessoal que vendia perfumes, levou ele e entendeu que aqui não é um mimo. Ele não entendeu que aqui é uma coisa extra, que ele entendeu que a Hashem está se revelando que a gente nunca vai sofrer mais do que deve. Ele entendeu esse recado, que deu força para ele seguir e fazer todo o processo que ele fez até chegar a ser o vice-rei do Egito. Bezrat Hashem, que a gente possa trazer luz para as nossas vidas, trazer Hashem, acreditar que ele é o nosso Melech, nosso rei, mas também o nosso Abba, nosso pai que cuida de todas as nossas necessidades. Hag Sameach e até a próxima.